Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Hoje, 1 Coríntios. Já estamos quase na reta final de 1 Coríntios. Quarta-feira passada eu iniciei esse estudo Novo Corpo, onde eu preguei na igreja e agora eu estou partilhando em 3 partes com vocês. Então, quarta passada, hoje e na próxima quarta também mais um estudo. Dia 23 estarei pregando na minha igreja pela manhã, e aí eu espero, assim, já na quarta seguinte também estar postando para vocês o próximo estudo também, tá bom? Antes de iniciar o estudo com vocês, eu quero deixar um recado, somente um, onde você pode concorrer ao ingresso para Fiel Jovens de 2025. Sim, em algum momento desse estudo vai estar passando uma hashtag especial, onde eu estarei sorteando o ingresso para a Conferência de Jovens da Fiel no dia 6/7. A Conferência de Jovens vai ser entre os dias 28 a 30, estarei retornando, vou chegar na madrugada, mas aí, para não perder o ritmo, no sábado seguinte, ou seja, dia 6/7, eu estarei fazendo uma live sorteando este ingresso para 2025. Mas, para você concorrer, você vai ter que comentar neste vídeo e em outros vídeos passados também, e até o último vídeo, enquanto eu estiver na Fiel, vocês podem comentar uma hashtag especial que vai estar passando aqui, e aí no dia 6 eu farei uma live e estarei sorteando um ingresso para 2025. Neste ano eu vou sortear 3 ingressos para 2025. Sim, já sorteei 2 vezes, 2 anos seguidos um ingresso. O ano passado o Carlos Henrique foi comigo, onde eu fiz um sorteio em dezembro de 22 e ele foi 23. Em dezembro de 23 eu fiz um outro sorteio e este ano a Maria Eduarda está indo. E neste ano, no aniversário deste ano, eu vou sortear 2 ingressos, onde um é o canal patrocinando e o outro é minha irmã patrocinando. Sendo que, por que eu falei 3? Porque agora, já em julho, eu vou sortear um também. Então, olha só, vocês têm grandes oportunidades de participar da Fiel Jovens de 2025. Por enquanto, vão comentando aí para vocês concorrerem a esse ingresso, tá bom? Quando eu chegar, eu vou passar a regra para dezembro, beleza? Agora sim, recado dado, vamos para a vinheta e depois da vinheta o estudo, que é o que mais interessa. Antes da vinheta eu voltei aqui porque é o seguinte, aquela promoção da Fiel, que tem um link e que tem um código promocional onde estou participando de desafio com eles, se encerraria dia 11, ontem. Mas a Fiel estendeu essa promoção até o dia 20. Aproveita que hoje é dia dos namorados, compre aí o presente para sua namorada, para o seu namorado, ainda hoje, usando o link para me dar pontinhos lá no ranking, usando o código, você vai ganhar 10% de desconto. Então você consegue comprar 2 ingressos. Presenteie aí, seu namorado, sua namorada, aproveita e dá esse presente aí e participe da Fiel Jovens deste ano. Vai lá. Agora sim, vamos para a vinheta. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência em nosso estudo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 até os 58, mas nós vamos nos manter somente nos 45 até os 53, conforme eu já expliquei na semana passada, foi a primeira parte, vamos entrar na segunda parte aqui, tá bom? Mais uma vez, não haverá grande ideia, porque a grande ideia vai ser no final do estudo, onde lá no final eu vou apresentar as 3 aplicações, geral da mensagem que eu apresentei para a igreja, e aí eu vou apresentar a grande ideia, tá bom? Então, eu vou ler dos versículos 35 ao 58, e depois nós vamos nos conter somente em poucos versículos. Diz assim na minha versão NVI. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres,
mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos uma imagem do homem terreno, teremos também a imagem, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e nós rendemos graças ao Senhor, pois nós sabemos que somente no Senhor é que nós receberemos novos corpos. Conduza-nos nesse estudo, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Descendência e herança. Sim, de fato, é a divisão que eu consegui concluir com esse estudo nos versículos 45 a 53, onde nós temos a descendência de Adão, mas nós temos a herança em Cristo Jesus. E aí, de fato, com essa divisão, onde eu entendi como um pilar, né, nessas estruturas que eu encontrei, semana passada foi um pilar, agora outro pilar. Dentro dessa divisão, eu fiz duas divisões. Por isso que eu trouxe esse estudo para vocês mais detalhado. Então, dentro dos versículos 45 a 53, onde eu intitulei como Descendência e Herança, é o título, né, o subtítulo desse vídeo de hoje, nós temos essas divisões, onde nos versículos 45 a 49, nós temos aqui uma representação do primeiro e do último Adão, ou seja, o Adão que foi criado do pó da terra e o último Adão que é Jesus Cristo. Então nós temos essa divisão aqui, basicamente, que lá em Gênesis 2:7, nós temos a comprovação do primeiro Adão que foi criado por Deus e o último Adão é o próprio Deus encarnado como homem. Então fica claro isso lá em Romanos também 5:17, onde nós temos essa herança do Senhor. Então, nós temos em Romanos 5:12, eu vou ler para vocês Romanos 5:12, nós temos a descendência, Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso não vai isentar a nossa culpa, mas nós temos essa descendência de pecado. Por isso nós já nascemos em pecado. Nós temos uma descendência que veio do primeiro Adão, que foi criado do pó da terra, criado por Deus.
E aí nós temos essa descendência, mas nós temos em contrapartida também a herança. Vamos ler Romanos 5:17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então nós temos aqui o primeiro e o último Adão. O primeiro nos traz uma descendência de pecado e o último agora nos leva para uma herança de vida eterna, uma herança de salvação, vida eterna. Nós temos aqui uma vida por meio de um único homem, ou seja, Jesus Cristo. Por ele, nós agora temos a herança de uma vida eterna. Se o primeiro Adão nos levou à descendência de um pecado, o último Adão, Jesus Cristo, nos dá a vida eterna. Se no primeiro Adão me leva para a morte, o último Adão me leva para a vida. Então, é uma grande divisão que tem que chamar muito nossa atenção quanto a isso, para que a gente entenda que não é porque eu sou pecador que aqui agora acabam minhas esperanças. Pelo contrário, em Cristo Jesus há esperança de vida eterna. A vida não se encerra após a morte para quem está em Cristo, porque nós receberemos um novo corpo e na eternidade estaremos com o Pai. E aí eu tenho uma outra divisão, o corpo perecível e o corpo imperecível, onde lá nos versículos 50 a 53 fica claro toda essa divisão de um corpo que perece e um corpo que não se acaba nunca mais. O corpo perecível é da nossa descendência, é da carne e sangue, esse aqui perece, esse aqui vai se destruir. Diante da morte, todo esse corpo ele vai morrer, nós sabemos disso, do pó viemos, para o pó nós retornaremos, então não tem como a carne se manter viva, firme, após a morte, mas diante de Cristo nós receberemos um novo corpo agora imperecível, um corpo espiritual. Nós temos um corpo terrestre, terreno, e vamos receber um corpo celeste em Cristo Jesus. Então, se nós temos essa descendência de um corpo perecível, nós vamos ter então a herança de um corpo imperecível. E nesse contraste, né, um corpo que se destrói, um corpo que não se acaba. Então, nós vamos seguir nessa linha de entendimento aqui, para que fique muito claro sobre o que é receber um novo corpo através de Cristo Jesus. Então, pensando nisso, nós temos agora um corpo transformado, né, um corpo totalmente diferente do que nós temos hoje. E aí, através de Adão, o primeiro homem, nós recebemos esse pecado, essa descendência de pecado, mas em Cristo nós temos agora uma vida eterna, um corpo incorruptível, um corpo imperecível, um corpo que jamais se destruirá, ou seja, uma eternidade com Deus, com esse novo corpo. E nós, cristãos, já temos essa consciência, essa convicção, e por isso nós temos certeza de que nossa esperança não está somente aqui na terra, mas está em Cristo Jesus na eternidade. Porque se eu confio isso somente aqui na terra, eu de fato não tenho esperanças nenhuma. Mas se eu tenho em Cristo essa esperança, eu vou ter clareza da minha salvação, eu vou ter clareza de um novo corpo, e aí eu não vou temer a morte, porque eu sei que após a morte haverá uma vida eterna no Senhor, no céu, junto ao Pai. Há um processo para essa transformação também, porque a gente sabe que haverá essa transformação, mas há um processo para isso. E esse processo nós podemos observar no versículo 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, há um revestimento, há uma transformação em nosso corpo. Nós que sofremos na pele, nós que temos hoje um corpo perecível, um corpo que vai se acabar, vamos ser transformados, revestidos de um corpo que não se destrói, um corpo imperecível. Há uma transformação, há um revestimento. Então, dessa forma, nós vamos ter cada vez mais clareza e entendimento sobre que quem está em Jesus não tem esperança somente aqui na terra. Não vai temer a morte, não vai temer perder esse corpo, porque está claro e evidente que quem está em Jesus vai ter sim um novo corpo, um corpo
celestial, um corpo espiritual que não vai mais se destruir, que não vai mais perecer. Com tudo isso, a aplicação fica da seguinte forma: olhe para o último Adão e receba a herança da ressurreição. Exatamente. Olhe para o último Adão e receba a herança da ressurreição. Então, ao invés de nós vivermos a síndrome de Gabriela, não vou cantar não, na minha igreja eu não cantei, não vou cantar aqui porque senão vou estragar o estudo. Mas a síndrome da Gabriela é o seguinte, vou revelar a minha idade também. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. A síndrome da Gabriela, simples assim. Não, nós não podemos viver essa síndrome, porque se eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim? Não. Eu posso encerrar essa frase e dizer que a partir de agora eu vivo em Cristo. Eu vivo para Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Então não vivam a síndrome de Gabriela. Tenham uma transformação. Olhe para o último Adão. A síndrome de Gabriela é quando eu olho para o primeiro Adão, aquele que pecou lá no jardim, aquele que pecou lá no Éden. E aí sim, por causa do pecado, eu nasci assim, eu cresci assim. No caso, eu não cresci. Mas vocês entenderam aqui o que eu quero dizer. Então, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não, isso é para quem vive no pecado. Para quem vive em Cristo Jesus, vai ter uma transformação, vai ter uma nova vida a partir de agora. Não consigo mudar o passado, mas eu consigo agora, em Cristo, ter uma mudança para o meu futuro. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando eu olho para o último Adão, eu entendo que nele eu tenho uma herança de uma vida eterna. Eu vou morrer, mas eu irei ressuscitar, receberei um novo corpo e estarei com ele no céu. Então, que a gente possa entender isso. Mais uma vez, a grande ideia não vai estar aqui, vai ficar para o próximo estudo, onde eu vou trazer as aplicações e, de fato, trazer a grande ideia geral. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.